capítulo 6, querido, verso 17, capítulo 6 de Efésios fala sobre a armadura de Deus, a partir do verso 10. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo elenca para nós quais são as partes da armadura de Deus. E eu quero falar sobre a espada, a espada do Espírito. Efésios 6, antes de Filipenses, verso 17. Lembrando que sempre nós vamos ver diversos textos na palavra de Deus em que a palavra de Deus é comparada a uma espada. Capítulo 6, verso 17 diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Queridos, como eu dizia, Paulo aqui, ele elenca para nós as partes da armadura de Deus. E nós vamos perceber que de todas as partes da armadura, a única que é usada para o ataque é a espada do Espírito. As demais são todas armas de defesa, armas de proteção. Nós vamos ver o capacete da salvação, a couraça da justiça. Nós vamos ver as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, todas para proteger, para guardar, para defender. O escudo da fé, mas nós temos uma espada, uma arma de ataque. E essa arma de ataque é a palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, o texto vai dizer que essa arma, que essa palavra, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, essa palavra que nós temos, essa arma que nós temos, ela é uma arma poderosa. E se essa arma é poderosa, irmãos, essa arma é para ser usada. Mas, pastor, é para ser usada contra quem? Porque se Deus nos deu uma arma, essa arma é para ser usada contra alguém, E nós vamos ver Jesus no deserto. Vamos nos lembrar do início do ministério de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista. E que quando Jesus saiu das águas, veio uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. A Bíblia diz que Jesus então foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. E lá no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. E todas as vezes que Jesus foi tentado, Jesus combateu as astutas ciladas de Satanás usando a palavra de Deus. E é por isso que Paulo vai aconselhar a Timóteo dizendo: maneja bem a espada da verdade. Ou, em outras palavras, maneja bem a palavra da verdade, que é a nossa espada, a palavra de Deus. Então, conhecermos as estratégias do inimigo, conhecermos as ciladas do inimigo, não é mais importante do que conhecermos a própria arma que Deus nos deu. E que arma é essa? É a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é a arma que Deus nos deu, precisamos saber usar. Maneja bem a palavra da verdade. Usa bem. E só aprendemos a usar a palavra, irmão, só aprendemos a usar uma arma de guerra se treinarmos. Só aprendemos a usar uma arma de guerra se tivermos contato com ela. Senão, podemos ter uma arma poderosa nas nossas mãos, ter uma arma eficaz nas nossas mãos, como a própria palavra de Deus diz que ela é viva, ela é eficaz.
Ou seja, ela cumpre, ela atinge o propósito que Deus deseja. Mas essa palavra pode não surtir o efeito se nós usarmos essa palavra de forma incorreta. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre a maneira como nós estamos usando a palavra de Deus. Será que nós estamos usando a palavra da forma correta, para a qual ela deve cumprir um propósito na nossa vida? Ou será que nós estamos usando a palavra de forma inadequada, de forma incorreta? Em primeiro lugar, a palavra de Deus é uma arma de guerra. É uma arma de combate. A palavra de Deus não é para massagear egos. A palavra de Deus não é um rolo de espuma que é usado para satisfazer os nossos corações e os nossos desejos, para trazer um alívio ao seu dia cansado. Nós, no Brasil, estamos acostumados à caixinha de promessa. E nada contra, você ter uma caixinha de promessa, é uma bênção. É a palavra de Deus que está ali. O problema, queridos, é que a gente fecha os olhos e diz, olha, o que será que Deus vai falar comigo? Mas dentro da caixinha de promessa só tem bênção. Dentro da caixinha de promessa não tem nada dizendo, se arrepende, te converte, muda, volta. Não tem isso. Lá só tem, tu vai ser bem-aventurado. Você é uma bênção, lindo de Jesus. Lá dentro só tem versículos escolhidos para dizer coisas maravilhosas a teu respeito. E às vezes a gente fecha os nossos olhos e está querendo que Deus nos fale algo assim. Enquanto Deus está querendo usar essa espada para nós. Porque a espada que corta em mim é a espada que também corta em você, que corta na vida de cada um de nós. Enquanto Deus está querendo nos chamar para o arrependimento, nós muitas vezes estamos chamando e usando a palavra de Deus como forma de escape para massagear o ego das pessoas. Para dizer, não, fica tranquilo, você não precisa se converter, você não precisa mudar de vida, você não precisa de nada disso. Simplesmente Deus vai fazer na tua vida. Irmãos, sabemos que Deus pode nos dar presentes maravilhosos. Sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Deus te ama tanto que Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por você e por mim. Tamanho é o amor de Deus. Quão grande é o amor desse Deus. Mas a partir do momento que aceitamos a Cristo, a partir do momento que escolhemos o caminho da cruz, o que Deus tem para nós é renúncia. O que Deus tem para nós é arrependimento. O que Deus tem para nós todos os dias é negar a si mesmo e carregar a cruz e seguir Jesus. E seguir Jesus não se torna fácil quando olhamos dessa maneira. Não se torna algo que chame a atenção quando olhamos dessa maneira. A Bíblia diz que a respeito do próprio Jesus, que nele não havia beleza nem formosura. Que as pessoas o rejeitaram justamente porque não existia talvez nada fisicamente que o fizesse reconhecido como um rei. Não era talvez alto, bonito, elegante, como escolheram Saul para ser rei de Israel. E queridos, nós precisamos entender que essa palavra ela é para nos confrontar. Essa palavra é usada para confrontar a nossa vida. E é por isso que Jesus diz, se a gente quiser entrar no reino, tem coisa que a gente vai precisar cortar da nossa vida. Se a gente quiser estar nos céus, tem coisas que a gente vai precisar cortar por meio da palavra de Deus. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mudar a nossa vida. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já estou no céu. Olha, mas tu acha que por qual motivo que Jesus até hoje não nos levou? Seria bom, se tivéssemos como aquele ladrão da cruz que se arrependeu e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Deus está desenvolvendo a sua fé. Deus está desenvolvendo a tua caminhada.
Deus quer que a cada dia, a cada passo, a cada manhã, você cresça num relacionamento com Deus. E através desse crescimento, se submetendo à espada de Deus, que não serve para massagear as tuas vontades, os teus desejos, os teus prazeres. Ela serve para nos mudar, para nos moldar, para fazer de nós imagem e semelhança dele. Essa palavra de Deus nos transforma. Segundo ponto, a espada de Deus, ela não é decorativa. A espada de Deus não é para ser colocada em cima de uma estante, talvez aberta no Salmo 91, para enfeitar a sua casa. A espada de Deus não é para ficar aberta em cima do painel do seu carro, achando que vai proteger alguma coisa. Essa palavra ela tem efeito quando ela está no nosso coração, quando ela faz parte da nossa vida. Ela tem efeito quando nós entendemos o que ela tem para nós e eu aplico essa palavra na minha vida, eu corto na minha carne. Aí ela produz efeito. É comum hoje, né? As pessoas comprarem na internet uma katana, uma espada muito bonita e colocar em cima da estante. As pessoas que gostam de gamers, pessoas que gostam dessas coisas, elas fazem isso. Só que aquela espada decorativa, ela é diferente da espada que é usada para a guerra. Aquela espada decorativa não tem o mesmo efeito de uma espada operacional. Mas essa palavra de Deus, ela opera milagres na nossa vida. Essa palavra de Deus, ela não é simplesmente algo que nós guardamos, que nós colocamos no bolso, que nós guardamos dentro da mochila, que nós deixamos em cima de uma estante. Não, ela produz um efeito na nossa vida. E se estamos aqui hoje, é porque ela produziu um efeito em cada um de nós. Terceiro ponto, é a continuidade desse, porque essa palavra ela não é obsoleta, ela não é ultrapassada, ela continua viva e eficaz para cada um de nós. Ela é uma palavra que é para os dias de hoje. Ela não é uma palavra escrita que diz respeito somente às pessoas que viveram no passado. Ela é uma palavra que se atualiza por meio do Espírito Santo. De modo que essa palavra corta aos que estão vivos hoje. Ela corta o nosso coração e a nossa vida hoje. Ela é para o tempo presente. Muitos podem considerar essa palavra como algo que ficou lá atrás, algo que se foi. Mas o próprio Jesus e a própria palavra de Deus nos alerta quando diz que nada vai cair dessa palavra, nem um jota, nem um tio, sem que se cumpra. Ela vai cumprir. E a palavra que sai da boca do Senhor, que sai da boca de Deus, ela antes cumpre um propósito. Ela cumpre um propósito que apraz o coração de Deus. E ela vai cumprir um propósito na tua vida, meu irmão. Porque essa palavra não é ultrapassada, ela não é algo que ficou para trás. Quarto ponto, que você precisa entender, esse aqui eu vou te explicar. Entenda que uma espada, quando ela era usada, geralmente a espada ela é guardada na bainha. E a espada, ela não podia ter contato com a pele, com a carne. Porque a espada, se ela tiver contato com o suor do corpo e o sal do nosso corpo, com o tempo, ela vai se deteriorando, ela vai se oxidando. Mesmo que seja um aço aparentemente inoxidável, com o tempo ele vai se deteriorando, ele vai se desgastando. Da mesma forma, irmão, essa palavra de Deus, ela não pode ser usada com desculpas para ações carnais. Essa palavra não pode ser usada como desculpa para satisfazer a nossa carne, para satisfazer a nossa vontade.
Tem gente que quer pecar e ela quer usar a palavra de Deus como desculpa, referendando o seu pecado na palavra de Deus. E não podemos fazer isso, irmãos. Porque isso, a palavra não é para justificar a nossa carnalidade. A palavra não pode ser usada para justificar os meus pecados, para justificar a minha carne. A palavra é para que ela molde, para que ela me ensine, para que ela me transforme, para que eu seja mudado por ela, transformado por ela. Porque, querido, se eu usar a palavra assim, a palavra não vai fazer efeito na minha vida. Essa palavra vai se deteriorar, vai ser manipulada. E é por isso que a Bíblia fala daqueles que manipulam a palavra de Deus. Daqueles que usam a palavra de Deus como uma desculpa. E a Bíblia chama essas pessoas de lobos, de cães. Porque usam a palavra conforme um pretexto para satisfazer os próprios desejos. Nós não podemos usar a palavra de Deus dessa forma. Não podemos usar a palavra de Deus dessa maneira. Outro ponto, a palavra de Deus não pode ficar embanhada muito tempo. Se uma espada fica na bainha por muito tempo guardada, depois de 30 dias aquele couro, ele se apega ao metal da espada. Daqui a pouco quando você vai tentar tirar a espada da bainha, você não consegue. Tem gente que conhece a palavra, que viveu a palavra, que teve experiência com Deus na palavra, mas há muito tempo guardou a espada na bainha e não usa mais. Deixa de usar a palavra de Deus no momento certo. Ou a palavra de Deus já está tão distante da sua vida, que já não lembra mais dos versículos. Ah, é mais ou menos assim. Talvez você não lembre do endereço. Mas nós precisamos estar o tempo todo com a palavra de Deus nos nossos lábios, com a palavra de Deus na nossa vida, usando a palavra de Deus. Porque se utilizarmos a palavra de Deus, nós vamos tirar a palavra certa no momento certo. Não é à toa que quando chegar o fim dos tempos, a própria palavra diz que nos levarão aos tribunais e não precisaremos nos preocupar com aquilo que falaremos, porque o Espírito Santo nos mostrará. Vai ser o Espírito Santo que vai te falar, vai te ensinar, mas o Espírito Santo vai ensinar você a falar o quê? De acordo com o quê? De acordo com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. É ela que nos ensina. E é por isso, irmãos, que essa palavra, para que ela não se degrade, para que essa palavra ela não se torne simplesmente um metal frio, ela precisa todos os dias ser revestida com o óleo do Espírito Santo. Uma espada normal, para ser guardada, ela precisa de um óleo, uma camada fina de óleo por cima dela, para que ela não se deteriore, para que ela não entre num processo de oxidação. Da mesma forma, irmãos, a nossa vida com Deus, nós precisamos do óleo do Espírito Santo. Porque essa palavra dita, usada sem óleo, irmãos, essa palavra falada e usada sem o óleo do Espírito Santo, é uma palavra que simplesmente vai ser como o apóstolo Paulo disse, é só como um sino que toca, mas é vazio por dentro. Não tem nada. Mas se nós tivermos o óleo do Espírito Santo, se nós tivermos o amor de Deus no nosso coração, nós usaremos essa espada, nós usaremos essa palavra, e essa palavra vai produzir o efeito que Deus deseja, que é transformar vidas, que é transformar corações, que é produzir um milagre na vida de cada um de nós. Uma palavra que transforma, uma palavra que muda. E é por isso, eu me lembrei de algo, porque às vezes nós que estamos há um tempo na igreja, nós passamos por diversas denominações e fases da nossa vida com Deus.
E às vezes nós olhamos pessoas que são cheias do Espírito, cheias de óleo, mas tem pouco conhecimento da palavra. Tem muito óleo e pouca espada. E tem gente que é cheia de conhecimento da palavra, mas não tem óleo de Deus. A palavra é fria, não tem piedade, não tem misericórdia. Tem palavra, mas não tem amor, não tem compaixão. Tem palavra, mas não tem proximidade. Tem palavra, mas não consegue, entender a aplicação da palavra. Simplesmente podemos abrir a Bíblia e pregar, irmãos. Mas o que Deus deseja é que possamos abrir a Bíblia e viver. Abrir a Bíblia e viver primeiramente na nossa vida. E é por isso que a palavra, quando vai falar aqui da espada do Espírito, o termo grego que é usado é macaira, que é uma espada diferente, uma espada curta. Foi a mesma espada que Pedro usou para cortar a orelha do soldado. A mesma espada que quando a Bíblia diz que vieram buscar Jesus para levar, para ser preso, para ser crucificado, aqueles soldados usavam. Que não é a espada longa de combate, mas era a espada que ficava na bainha para ser usada em combates de curto alcance. Em combates em que eram usados como último recurso, ou como recurso vital, porque se não fosse usada direito, tinha que ter grande destreza, a pessoa ia morrer, o soldado ia morrer. A palavra de Deus, quando está falando para nós que ela é a espada do Espírito, está dizendo, essa espada é para ser usada próximo. É olhando nos olhos. É para ser usada com destreza. É para ser usada olhando para aquele que vai ser transformado pelo poder dessa palavra. Ela não é para ser usada a longa distância. Olha, estamos falando isso num tempo em que cada vez mais estamos atingindo massas. E pessoas, homens de Deus, estão olhando para as massas, enquanto Deus está olhando para o individual. Estamos tentando conquistar as massas, as multidões. Estamos tentando conquistar grande quantidade de pessoas, enquanto Deus está querendo, eu quero falar individualmente, eu quero te usar individualmente para cada um. É claro que uma mensagem na internet, ou uma mensagem que possa abranger diversas pessoas, essa palavra vai ser usada para cada um de uma maneira especial. Mas o que nós precisamos lembrar, queridos, é que essa palavra precisa fazer parte da nossa vida. Essa espada precisa ser usada próximo daquele que vai ser alcançado por ela. Porque quando você está próximo, você sente a respiração daquele que luta contra o Senhor. Quando você está próximo, você ouve o gemido e a dor daquele que luta contra o Senhor. Às vezes, nós entendemos que aquele que luta contra o Senhor é nosso inimigo. Não, ele é inimigo de Deus. E é por isso que não lutamos contra ele. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é contra aqueles que dominam corações, os dominadores desse mundo tenebroso, que dominam cidades e corações, que dominam massas. Mas Deus te capacitou, te adestrou, Deus te deu firmeza, sabedoria, inteligência e uma arma poderosa. Lutamos com a verdade do Espírito Santo, a espada do Espírito, a espada que é viva e eficaz, a espada que pode transformar a nossa vida,
transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor, transformar a vida da tua família, a vida da tua casa, dos teus filhos. É com essa espada que você vai sair daqui hoje. É com essa espada que nós vamos para a nossa casa hoje. Com uma arma poderosa de Deus. Fala, irmão, qual é a arma mais poderosa que o homem criou hoje? O homem criou mísseis, teleguiados, metralhadoras, uma série de outras armas que atualmente a espada ficou colocada num canto. Não serve. Para que usar uma espada numa guerra se existem armas muito mais poderosas? Mas essa espada, quando a palavra de Deus diz que ela precisa ser usada, que ela é usada por nós, naquela época ela era a arma mais poderosa que tinha. Deus está dizendo que essa palavra continua sendo poderosa para os dias de hoje. Continua sendo poderosa para nós que estamos vivos hoje. É a palavra que pode mudar o nosso coração. É a arma que pode mudar essa sociedade. É a arma que pode mudar a nossa nação, que pode sarar a nossa terra, que pode transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. É a palavra de Deus. É a arma que precisa ser usada nos dias de hoje. E é por isso que nós não podemos abrir mão dela. Por mais que tenhamos outros recursos. Por mais que hoje você tenha terminado a tua faculdade, por mais que hoje você seja doutor, por mais que hoje você tenha recursos humanos para atingir o coração de pessoas que hoje estão fechadas para o Evangelho, você não pode abrir mão de usar a palavra de Deus, porque é a palavra que transforma. Os teus recursos humanos, materiais, pessoais, podem abrir portas. Porque tem lugar que só você vai entrar. Tem coração que só você vai atingir. Existem pessoas que vão se abrir pelo fato de você ter um título. Por você ser quem você é. Mas se você não tiver a palavra de Deus, você não atinge o coração, você não toca na alma. Porque a Bíblia diz que ela é poderosa, ela é apta para discernir os pensamentos, ela penetra e lá na divisão, na junta entre a alma e o espírito. Ela é capaz de chegar lá. E isso o conhecimento do homem não pode fazer. E isso as tuas faculdades intelectuais não conseguem fazer. Só a palavra do Espírito, a espada da verdade. Só ela consegue chegar. E é por isso que eu quero batalhar junto contigo. Eu quero nessa noite lutar junto com você nessa batalha. Quero entrar nessa guerra contigo. Porque essa palavra, ela começa no nosso coração. Ela começa, em primeiro lugar, cortando a nossa vida, irmãos. Ela primeiro começa mudando cada um de nós. Para nós podermos ser usados como ferramentas de Deus. Como instrumentos de Deus nessa sociedade. Nesse mundo. Você é uma ferramenta de Deus. Você é a espada em ação. A espada sendo colocada nesse mundo, agindo, trabalhando. E é por isso que a nossa fé é ativa. A nossa fé, ela se renova. Ela pode ser fortalecida. Porque em seguida desse texto, no verso 19, verso 18, ele começa dizendo: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, a palavra do Espírito, Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. A palavra do Espírito, a palavra que sai dos teus lábios, ela se torna poderosa.
quando você constantemente se coloca na presença de Deus. Quando você constantemente se coloca diante do teu Criador, você começa a emanar a palavra de Deus. Você começa a ser instrumento de Deus para proclamar o reino de Deus nessa terra. Instrumento de Deus para trazer paz nessa geração, nesse tempo. E isso vem quando você é quebrantado por Deus em oração. Quando você é mudado, é transformado por Deus diante dEle, apresentando as suas orações. Não é à toa que a palavra fala da espada do Espírito e logo em seguida emenda com a oração. Porque é por meio da oração que você vai falar com Deus. Mas é no teu dia a dia que você vai usar essa palavra para transformar vidas. Que Deus vai falar contigo e você vai ter a palavra certa para aconselhar. A palavra certa que vai mudar o coração daquele que tinha um intento mau. A palavra certa para mudar aquele que estava enfermo, aquele que estava caído, aquele que estava desanimado, aquele que estava pensando em se matar, aquele que estava pensando em desistir. É a palavra certa de Deus, que Deus vai usar através dos teus lábios, através da tua vida, porque você se sujeitou àquilo que Deus quer fazer, você se sujeitou à palavra do Espírito. E é por isso que Deus te chama a viver no Espírito, a andar no Espírito. Ele convoca a igreja a ter comunhão com o Espírito Santo, porque é somente usando a espada e a palavra de Deus é que vamos ver a transformação em vidas. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, querido, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ah, Senhor. Sabe, o pecado, a Bíblia diz que ele nos embaraça. A Bíblia diz que nós precisamos fugir do embaraço do pecado. Já brincou daquele cama de gato, irmãos? Cama de gato, antigamente tinha, quando a gente era criança, colocava aquelas várias linhas, aí colocava linha para lá, linha para cá, aí tinha que passar daqui para lá, e cheio de linha para tudo que é lado, você tinha que passar igual Missão Impossível, sem encostar na linha. E o pecado faz isso com a gente. Ele nos impossibilita de nos mover no mundo espiritual. Nós ficamos limitados, porque nos embaraçamos. O pecado é como se a gente estivesse passando uma cama de gato e a gente se embolasse todinho naqueles fios. Ficasse todo enrolado. Igual o gato quando está brincando. Você dá um novelo para o gato, ele começa a brincar, daqui a pouco ele se enrola todinho. Mas nós temos uma palavra poderosa, uma espada. Você pode cortar todo embaraço na tua vida. Você pode cortar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te limita, que te impede de crescer, de prosseguir, de caminhar. Usando a palavra de Deus, você é livre. Usando a palavra de Deus, você tem liberdade. E a liberdade que Deus te dá, o mundo não pode dar, porque é a liberdade espiritual, é a liberdade para atingir os objetivos de Deus na sua vida, é a liberdade para agir conforme Deus deseja e atingir os benefícios espirituais de Deus, que só Ele pode dar, que só o Senhor pode conseguir para você. Aleluia. Ah, Senhor. Será que podemos ficar de pé? Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu estás aqui, Senhor. Ah, Senhor, Tu conheces cada coração que está aqui nessa noite.
O Senhor sabe, Deus, dos nossos pensamentos, Pai. Sabe aonde caímos, Pai, aonde pecamos. Oh, Senhor, e por isso nós voltamos atrás. Te pedimos perdão. Usamos essa espada, Senhor, que é capaz de nos trazer liberdade, de nos trazer vida, para cortar de nós todo embaraço, Senhor. Cortar da nossa vida tudo que nos limita, Senhor, que nos impede de prosseguir, de caminhar. Deus, em nome de Jesus, eu oro por você agora, meu irmão, para que você seja livre. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre para adorar. Você é livre para proclamar as maravilhas de Deus. Você é livre para adorar ao Senhor, para bendizer o seu nome. Você é livre para viver a sua fé. Você é livre. Mas sabe, o primeiro passo que precisamos dar para ser livre, queridos, é nos reconciliarmos com Deus. O primeiro passo para sermos livres é termos uma vida com Deus, uma vida de fé, uma vida de intimidade, de um Pai amoroso que cuida de nós. Esse é o desejo de Deus para você. Eu não posso deixar de passar, ou que passe essa oportunidade, e deixar de perguntar para você que está aqui hoje, se há alguém entre nós que quer receber Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer trazer liberdade espiritual para você ser livre. Há alguém entre nós que quer receber Jesus? Eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Há alguém entre nós aqui? Alguém que queira se reconciliar com Deus? Alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor? Pode vir, meu irmão, para cá. Mais alguém, querido? Querido, não tenha vergonha. Porque o Senhor te ama incondicionalmente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Enquanto eu fizer essa oração, querido, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto estivermos louvando, se você quiser sair do seu lugar, você pode vir aqui, que nós vamos orar por você.